Assim me disse o Senhor: vá e compre um vaso de barro. Depois peça a alguns líderes do povo e dos sacerdotes que o acompanhem. Vá ao depósito de lixo do vale de Ben-Rimon, que fica junto ao portão dos Cacos, e proclame essa mensagem. Ouçam esta mensagem do Senhor, reis de Judá e habitantes de Jerusalém. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: trarei calamidade sobre este lugar, calamidade tão terrível que fará tinir os ouvidos de quem ouvir a respeito. Pois o povo me abandonou e transformou este vale num lugar de perversidade. Queimam incenso a deuses estrangeiros, ídolos até então desconhecidos desta geração, de seus antepassados e dos reis de Judá. Encheram este lugar com o sangue de crianças inocentes. Construíram lugares de adoração a Baal e lhe queimam os filhos como sacrifício. Jamais ordenei tamanha maldade. Nunca me passou pela mente. Portanto, tomem cuidado, diz o Senhor, pois está chegando o dia em que este lugar não se chamará mais Tofete, nem Vale de Ben-Rimon, mas Vale da Matança. Pois eu transformarei os planos minuciosos de Judá e Jerusalém. Permitirei que seu povo seja massacrado por exércitos invasores e deixarei seus cadáveres para servirem de alimento para os abutres e os animais selvagens. Transformarei Jerusalém em um monte de escombros, será um monumento à sua tolice. Todos que passarem por lá ficarão pasmos e abrirão a boca de espanto quando virem suas ruínas. Farei os inimigos cercarem a cidade até que acabe toda a comida. Então, os que estiverem presos dentro dela comerão os próprios filhos, filhas e amigos. Serão levados ao mais absoluto desespero. Então, Jeremias, você quebrará o vaso à vista desses homens e lhes dirá: assim diz o Senhor dos Exércitos: como este vaso está despedaçado, assim despedaçarei o povo de Judá e o povo de Jerusalém, e não haverá quem possa restaurá-los. Enterrarão os corpos aqui em Tofete, até que não haja mais espaço. Assim farei a este lugar e ao seu povo, diz o Senhor. Farei a cidade ficar contaminada como Tofete. Sim, todas as casas de Jerusalém, incluindo o palácio dos reis de Judá, se tornarão como Tofete. Todas as casas em que vocês queimaram incenso nos terraços para adorar as estrelas e apresentarem ofertas derramadas para seus ídolos. Então Jeremias voltou de Tofete, onde havia anunciado esta mensagem, e parou diante do templo do Senhor. Ali disse ao povo: assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: trarei calamidade sobre essa cidade e sobre os povoados ao redor, conforme prometi, pois vocês se recusaram teimosamente a me ouvir. Passur, filho de Imer, sacerdote encarregado do templo do Senhor, ouviu o que Jeremias profetizava. Mandou prender o profeta Jeremias e ordenou que o açoitassem e o pusessem no tronco junto à porta de Benjamim, no templo do Senhor. No dia seguinte, Passur o soltou, e Jeremias disse: Passur, o Senhor mudou seu nome. De agora em diante você será chamado de homem que vive em terror, pois assim diz o Senhor: enviarei terror sobre você e sobre todos os seus amigos, e você verá quando forem mortos pelas espadas o inimigo. Entregarei o povo de Judá ao rei da Babilônia, e ele os levará presos para a Babilônia, ou os atravessará com a espada. Entregarei Jerusalém nas mãos de seus inimigos, e eles saquearão todos os tesouros da cidade, as pedras preciosas, o ouro, a prata e seus reis, e levarão para a Babilônia. Você, Passur, e todos em sua casa serão levados para o exílio na Babilônia. Ali morrerão e serão sepultados, você e todos os seus amigos a quem você profetizou mentiras.
Ó Senhor, tu me constrangeste e eu me deixei constranger. És mais forte que eu e prevaleceste. Agora sou motivo de zombaria todos os dias. Todos riem de mim. Pois sempre que abro a boca é para gritar violência e destruição. Essas mensagens do Senhor me transformaram em alvo constante de piadas. Mas se digo que nunca mais mencionarei o Senhor, nem falarei em seu nome, sua palavra arde como fogo em meu coração. É como fogo em meus ossos. Estou cansado de tentar contê-la. É impossível. Ouvi muitos boatos a meu respeito. Me chamam de homem que vive em terror e me ameaçam. Se disser alguma coisa, o denunciaremos. Até os que se dizem amigos íntimos me vigiam e esperam que eu cometa algum erro fatal. Dizem, ele cairá em sua própria armadilha. Então nos vingaremos dele. O Senhor, porém, está ao meu lado, como poderoso guerreiro. Diante dele, meus perseguidores tropeçarão, não conseguirão me derrotar. Fracassarão e serão totalmente humilhados. Sua desonra jamais será esquecida. Ó Senhor dos exércitos, tu provas o justo e examinas pensamentos e emoções. Permita que eu veja a tua vingança contra eles, pois coloquei minha causa em tuas mãos. Cantem ao Senhor, louvem ao Senhor, pois ele salva o pobre e necessitado da mão de seus opressores. E, no entanto, amaldiçoo o dia em que nasci. Ninguém celebre o dia em que minha mãe me deu à luz. Maldito o mensageiro que disse a meu pai, tenho boas notícias, alegre-se, seu filho nasceu. Que ele seja destruído como as cidades antigas, que o Senhor arrasou sem compaixão. Que seja aterrorizado todo dia com gritos de guerra, pois não me matou quando nasci. Quem dera eu tivesse morrido no ventre da minha mãe, e seu corpo tivesse sido minha sepultura. Porque eu nasci, toda a minha vida é apenas sofrimento, tristeza e vergonha. O Senhor deu esta mensagem a Jeremias, quando o rei Zedequias enviou Passur, filho de Malquias, e o sacerdote Sofonias, filho de Maacéias, para falarem com o profeta. Suplicaram a Jeremias, consulte o Senhor por nós e peça que nos ajude. Nabucodonosor, rei da Babilônia, está atacando Judá. Quem sabe o Senhor não fará um de seus milagres poderosos como no passado e obrigará Nabucodonosor a retirar seus exércitos. Jeremias respondeu, voltem ao rei Zedequias e diga-lhe, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, tornarei inúteis suas armas contra o rei da Babilônia e os babilônios que os atacarem do lado de fora de seus muros. Trarei seus inimigos para dentro desta cidade. Eu mesmo lutarei contra vocês com mão forte e braço poderoso, pois é grande a minha ira. Sim, vocês me deixaram furioso. Enviarei sobre esta cidade uma peste terrível, e tanto as pessoas como os animais morrerão. Depois de tudo isso, diz o Senhor, entregarei o rei Zedequias, seus servos, e todos os habitantes dessa cidade que sobreviverem à doença, à guerra e à fome, a Nabucodonosor, rei da Babilônia, e a seus outros inimigos. Nabucodonosor os matará sem misericórdia, nem piedade, nem compaixão. Digam a todo o povo, assim diz o Senhor, escolham entre a vida e a morte. Quem ficar em Jerusalém morrerá por guerra, fome e doença. Mas os que saírem e se renderem aos babilônios viverão. Sua recompensa será a vida, pois decidi trazer calamidade e não o bem sobre essa cidade, diz o Senhor. Será entregue ao rei da Babilônia, e ele a queimará de alto a baixo. Digam à família real de Judá, ouçam esta mensagem do Senhor. Assim diz o Senhor à dinastia de Davi. A cada manhã façam justiça ao povo que vocês julgam. Ajudem os que são explorados e livrem-nos de seus opressores. Do contrário, minha ira arderá como fogo que ninguém é capaz de apagar, por causa de todos os seus pecados.
Eu mesmo lutarei contra os habitantes de Jerusalém, essa fortaleza poderosa, contra o povo que diz: estamos seguros aqui, ninguém conseguirá entrar. Eu mesmo os castigarei por tudo que fizeram, diz o Senhor. Acenderei um fogo em seus bosques e ele queimará tudo ao redor. O Senhor me disse: vá e fale diretamente com o rei de Judá. Diga-lhe: ouça esta mensagem do Senhor, ó rei de Judá, sentado no trono de Davi. Que seus servos e todo o seu povo também escutem. Assim diz o Senhor: sejam imparciais e justos, ajudem os que são explorados e livrem-nos de seus opressores. Abandonem suas maldades, não maltratem os estrangeiros, nem os órfãos, nem as viúvas, e parem de matar inocentes. Se me obedecerem, sempre haverá um descendente de Davi sentado no trono em Jerusalém. O rei passará pelas portas do palácio em carruagens e cavalos, acompanhado de seus servos e súditos. Mas, se vocês não derem ouvidos a essa advertência, juro pelo meu próprio nome, diz o Senhor, que este palácio se tornará um monte de escombros. Assim diz o Senhor acerca do palácio de Judá: eu o amo tanto quanto a fértil floresta de Gileade e os bosques verdes do Líbano. Contudo, o transformarei num deserto, e ninguém habitará dentro de seus muros. Chamarei demolidores que trarão consigo suas ferramentas. Arrancarão suas belas vigas de cedro e as lançarão no fogo. Pessoas de muitas nações passarão pelas ruínas dessa cidade e dirão umas às outras: por que o Senhor destruiu esta grande cidade? E a resposta será: porque eles quebraram sua aliança com o Senhor seu Deus ao adorar e servir outros deuses. Não chorem pelo rei morto, nem lamentem sua perda. Chorem, porém, pelo rei que foi levado como prisioneiro, pois nunca mais voltará, nem verá sua terra natal. Pois assim diz o Senhor acerca de Jeoacás, que sucedeu seu pai, o rei Josias, e foi levado para o exílio. Ele jamais voltará. Morrerá exilado numa terra distante e nunca mais verá sua terra natal. Que aflição espera Jeoaquim, que edifica seu palácio de forma desonesta. Constrói suas paredes com injustiça, pois obriga a gente de seu povo a trabalhar sem pagar salário. Diz: construirei para mim um palácio magnífico, com salas espaçosas e muitas janelas. Revestirei tudo com papéis de cedro e pintarei de vermelho vívido. Mas um belo palácio de cedro não faz um grande rei. Josias, seu pai, também tinha muita comida e bebida, mas em tudo que fazia era justo e íntegro. Por isso tudo deu certo para ele. Fez justiça ao pobre e ao necessitado e os ajudou, e tudo lhe ocorreu bem. Não é isso que significa me conhecer, diz o Senhor. Você, porém, só tem olhos para a cobiça e a desonestidade. Derrama sangue inocente e reina com crueldade e opressão. Portanto, assim diz o Senhor acerca de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá. O povo não lamentará por ele, nem clamará: que tristeza, meu irmão, que tristeza, minha irmã. Seus súditos não lamentarão por ele, nem clamarão: que tristeza, o nosso Senhor morreu. Que tristeza, sua majestade se foi. Será enterrado como se enterra um jumento, arrastado e jogado para fora dos portões de Jerusalém. Chore por seus aliados no Líbano, grite por eles em Bazã. Procure-os nas regiões a oeste do rio. Veja, foram todos destruídos. Eu o adverti quando você era próspero, mas você respondeu: recuso-me a ouvir. Sempre foi assim. Desde a juventude nunca me obedece. Agora o vento levará para longe seus aliados, todos seus amigos serão levados para o exílio. Então certamente verá sua perversidade e ficará envergonhado. Você que mora num lindo palácio, todo revestido de madeira de cedro do Líbano, logo gemerá com pontadas de angústia, como as dores da mulher em trabalho de parto. Tão certo como eu vivo, diz o Senhor, eu o abandonarei, Joaquim, filho de Jeoaquim, rei de Judá.
Mesmo que você fosse o anel de selar em minha mão direita, eu o arrancaria. Eu o entregarei àqueles que procuram matá-lo, aqueles que você tanto teme, o rei Nabucodonosor da Babilônia e o exército babilônico. Expulsarei você e sua mãe desta terra, e vocês morrerão em nação estrangeira e não em sua terra natal. Jamais voltarão à terra pela qual anseiam. Porque este homem, Joaquim, é como um vaso quebrado jogado fora? Porque ele e seus filhos serão exilados em terra estrangeira? Ó terra, terra, terra de Judá, ouça esta mensagem do Senhor. Assim diz o Senhor: registrem Joaquim como homem sem filhos. Ele não terá êxito, pois não terá filhos que o sucedam no trono de Davi para reinar em Judá.